Olá, está começando aqui mais um diálogo automotivo pela ATV e hoje nós vamos falar de uma startup do setor de autopeças premiada. Fique com a gente. Estamos recebendo Igor Mesquita, CEO da Hub. Igor, prazer ter você aqui e hoje nós vamos falar de sua startup, da sua iniciativa como empreendedor e o trabalho muito interessante que você está fazendo para o mercado de autopeças, que o mercado de autopeças precisa disso, né? Obrigado, Cláudio. Prazer todo meu. Agradeço o convite e estou à disposição. Vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre novidades que o nosso setor tanto precisa. E com a gente também, mais uma vez, a Larissa Garcia. Tudo bom, Larissa? Tudo bem? Bom dia. Feliz de estar aqui com vocês de novo. Muito bem. Igor, eu queria que você começasse falando, vamos aproveitar a oportunidade, porque você veio de longe, você veio do Rio Grande do Norte aqui para São Paulo, né? E eu acho que é a primeira pessoa do Rio Grande do Norte que a gente entrevista aqui no Diálogo Automotivo. Queria que você contasse um pouquinho do Estado, como vai a economia, como vai a política, o turismo, enfim, conte a sua experiência como cidadão do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte hoje representa um PIB relativamente pequeno com relação ao resto do Brasil, em torno de 1%. É um estado que, para nós, é um laboratório. É interessante para nós validarmos as primeiras ideias lá. Mas nosso foco é sempre de fazer com que o produto atinja o âmbito nacional. Eh, Moro lá desde que nasci, venho de uma família que empreende no setor automotivo já há 40 anos, né, a gente agora em 2024 vai fazer 40 anos. Foi um Bosch Car Service que foi fundado lá em 1984 pelo meu pai. Comecei a trabalhar com ele em 2005 e desde então, entre 2005 e 2022, senti na pele ali vários problemas que, não só na região Nordeste, mas em todo o país, sempre que a gente conversa com empreendedores, todos relatam também os mesmos problemas. É um mercado ainda carente de inovação, o nosso aftermarket, e a Hub veio justamente com essa proposta de inovar nesse segmento. Dizem que o empreendedorismo está no sangue, né? Passa, é hereditário. E a frota lá no Rio Grande do Norte? Frota aproximadamente 500 mil veículos, linha leve, que é nosso foco nesse primeiro momento. A plataforma também tem possibilidades para linha pesada e até motocicletas, mas nesse momento estamos focando ali em linha leve. Eu queria saber como é que vocês chegaram até essa plataforma do seu início lá no seu trabalho. Como é que vocês desenvolveram? De onde veio essa ideia? Como é que foi esse processo? Maravilha. Por incrível que pareça, nós, enquanto oficina, lá nos anos 90, no início dos anos 2000, já tínhamos uma veia ali de inovação, porque na época procuramos alguns sistemas ERP para fazer o gerenciamento ali do dia a dia e não encontramos nenhum que suprisse a necessidade que nós tínhamos ali na época. E aí meu primeiro contato com o desenvolvimento de software foi ali em 2006, 2007, quando a gente contratou um desenvolvedor, um programador, para construir o nosso sistema de gerenciamento dentro da oficina. Esse sistema a gente chegou a usar ele até 2020, 2021. Hoje, lógico, tem vários sistemas ERPs muito bons para oficinas, então não precisaria hoje desenvolver, reinventar a roda. Mas na época precisou, né? E aquilo foi muito bom para mim porque eu desmistifiquei ali a questão de desenvolver um sistema, um aplicativo. Isso deixou de ser complicado para mim. Então, hoje, apesar de eu não ser desenvolvedor, mas eu sou um product owner, um gerente de produto que consigo falar ali no mesmo nível dos programadores. Então, hoje no time a gente tem 11 programadores e quem gerencia todos eles sou eu. Então, isso veio lá de trás. E a ideia surgiu mesmo do dia a dia, né? De eu sentindo na pele aquela dificuldade de localizar a peça correta. Muitas vezes a gente acaba comprando a peça errada, acaba atrasando ali, causando uma elasticidade no tempo
de reparo, da manutenção ali dos automóveis. O nosso cliente acaba pagando por aquilo, né, tendo atraso. E eu sentia isso na pele diariamente. Então, em outros mercados, a gente já viu que isso já se modernizou. A gente viu que nos meios de transporte, a Uber, 99, etc., iFood, entre tantos outros exemplos. E no nosso setor aftermarket e oficina, continua muito parecido com 20 anos atrás, quando eu comecei. Então, Igor, você falou uma coisa muito interessante que a gente observa no dia a dia do aftermarket, né? A gente vê, algo, por exemplo, nós temos uma atuação muito próxima do varejo de autopeças por meio de uma publicação digital e impressa que a gente oferece para o mercado, que é o Novo Varejo Automotivo. E a gente vê segmentos de varejo muito mais amadurecidos, muito mais abertos não só ao entendimento da tecnologia, mas também da aplicação de soluções tecnológicas, né. E você fez um comentário que faz parte daquela percepção que a gente tem do dia a dia, né. O nosso aftermarket, ele, em geral, está um passo atrás de outros segmentos que a gente chama aqui até de segmentos mais amadurecidos. Talvez não devesse nem ser isso, porque o aftermarket existe desde sempre aqui, né? Desde que o carro chegou ao Brasil, nós temos um aftermarket em constante evolução. Por que você avalia, né, na sua visão, qual é a razão do nosso aftermarket estar sempre, em geral, claro que existem exceções, a gente não deve generalizar de uma forma tão abrangente, mas é fato que em muitos casos a gente está atrás. Por quê? Eu acho que é um processo de reeducação do público em geral também, principalmente do reparador. Muitas vezes o reparador já está tão acostumado com esse método utilizado desde 20 anos atrás até hoje, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que às vezes ele nem sabe que ele tem aquele problema. Às vezes ele nem sabe o quanto a operação dele poderia ser mais automatizada, o quanto ela poderia depender menos de fatores externos. Então, hoje, se a gente for comparar com o iFood, no iFood você já tem meio de pagamento lá integrado, você já tem logística integrada, você consegue acompanhar o motorista indo deixar ali, quanto tempo vai chegar. Isso a oficina não tem, né? Até hoje ainda existe a figura do comprador de peça, que vai lá fazer ligações para vários distribuidores. Existe a figura, ok, teve uma melhoria, tem alguns catálogos eletrônicos, facilitam ali. Mas não tem ainda uma solução como a Hub que junta todos esses catálogos em uma única base de dados padronizada e que automatiza processos, elimina erros. A gente lá atrás percebeu que esse problema só poderia ser resolvido com dados. Nossa primeira versão a gente fez um sistema de cotação, que dependia muito do ser humano ainda para você listar a cotação, enviar, precisava o vendedor abrir e responder. E na solução atual, a gente utiliza dados, cruzamento de dados. Então, isso possibilita uma infinidade de coisas que eu acho que cabe a gente explorar aqui ainda no bate-papo. Com certeza. Aliás, no que se refere a essa exploração, eu queria ser agora um pouquinho didático, né? A gente já atropelou um pouquinho, falou bastante da Hub e de alguns dos objetivos, mas explica para a gente exatamente o que é a plataforma, o que é esse marketplace, o que ele proporciona, enfim, aonde você vai buscar a informação. Conta para nós aí, fala um pouquinho da Hub. A Hub é uma plataforma de marketplace que conecta compradores de autopeças, e aí a gente está falando principalmente do reparador, mas também de frotas, seguradoras, locadoras, com os fornecedores. E dentro dos fornecedores podem ser atacadistas, varejistas, importadores, concessionários. E temos uma solução que só digitando a placa do veículo a gente identifica o ano, o modelo, a versão, o chassi, se o carro é manual ou automático, qual é a medida do pneu, qual é a amperagem da bateria. E traçamos ali um raio-x do veículo e com essa informação nós cruzamos com a nossa base de dados de autopeças, que hoje está com 1.700.000 produtos de diversas marcas. Então,
A gente tem mais de 200 fontes de dados diferentes, tem mais de 200 catálogos diferentes lá dentro. E vários fabricantes, praticamente toda a indústria nacional hoje tem seus produtos lá padronizados. Então, essa inteligência de dados que minimiza o risco de você comprar a peça errada, de você não ter ali a foto do produto, base técnica para você tirar suas dúvidas. E a gente ainda faz essa inteligência de sugerir as peças corretas de acordo com a placa. E para ir um pouco mais além, fazemos também a integração de sistemas entre os distribuidores e a hub. Então, o distribuidor que tem já aquela tecnologia de possibilitar a integração por meio de API, né, que é a mesma coisa que passagens aéreas fazem hoje em dia. Você entra lá, ele já diz o preço na Gol, na Latam, na Azul. Então, isso é uma integração por meio de API, é em tempo real. Se o vendedor fizer a venda lá no balcão, na nossa plataforma já diminui uma unidade. Então, isso é que é o futuro, é a integração de sistemas, é a integração de dados. Então, hoje a plataforma propicia isso. O que me chamou muita atenção foi a questão, principalmente com relação a peças mais antigas, que às vezes é muito difícil de achar, e na plataforma você tem essa possibilidade também de encontrar e facilitar muito o processo, como você falou, que às vezes em outros sistemas também, você falou de varejo, mas às vezes nem em saúde a gente também tem muita dificuldade, às vezes, de cruzar dados, e que é um avanço realmente impressionante, assim, tomara que tome conta do país mesmo, porque facilita muito o processo, as pessoas param de perder dinheiro no processo também, e reparo, né, facilita o reparo, facilita, muita coisa avança por causa de um desenvolvimento que interliga tudo, né, isso é muito positivo, assim. Usar a tecnologia a nosso favor, porque da forma como o mercado funciona hoje, tanto o cliente sai perdendo pelo veículo dele demorar mais a ser reparado, quanto a logística também se torna mais cara, mais demorada. A própria oficina, ela perde tempo com o carro ali parado no elevador aguardando peça. Então, tanto para carros antigos quanto para carros importados, diversos segmentos, para tudo, na verdade, a plataforma é útil. Para você fazer uma comparação de preço, a gente costuma dizer também que não, não fazemos meramente a comparação de preços, né? O usuário ele tem a possibilidade de continuar comprando nos fornecedores que ele já gosta, que tem uma parceria melhor, um atendimento melhor, uma forma de pagamento melhor. Então, o que a gente faz é automatizar o processo de compra e para o fornecedor a gente funciona como um vendedor. A gente coloca uma vitrine para ele e ajuda até a fazer com que o fornecedor não venda errado, porque dentro da plataforma o cruzamento de dados ajuda nisso. Então, a gente tem alguns números que a gente coleta às vezes de fornecedores. No televendas, né, na venda à distância, chega a ter 20% de cancelamento, devolução, erro. O Mercado Livre tem esse dado também, tem muito erro de cancelamento, devolução. Então, a gente consegue minimizar isso levando aí esse índice para 96, 98% de assertividade. Caramba. Igor, eu fico pensando aqui, o mercado de reposição, ele sempre sofreu muito com a falta de um catálogo padronizado, né? E muitas vezes as próprias indústrias, quando você baixa a informação de uma indústria e depois baixa a informação de uma indústria concorrente, essas informações para você cruzar, né, muitas vezes não são padronizadas, ou pelo menos não eram, né? E você falou aí em 200 fornecedores de dados que vocês recorreram, isso possivelmente deve ter exigido um trabalho manual de compatibilização, de abastecimento desse banco de dados. Eu queria que você contasse um pouquinho como vocês têm trabalhado isso, porque o mercado obviamente trabalha com lançamentos constantes, a nossa frota ela é muito variada, né? Hoje em dia, da década de 90 para cá, com a liberação das importações, a gente acabou tendo um processo de modernização de frota e de chegada de muitas marcas, quer dizer, isso dificultou o trabalho
próprio trabalho de estocagem, no varejo, na reparação, que precisou aprender a mexer com uma série de modelos, e isso não para, né? E então tem duas questões que eu gostaria que você esclarecesse para a gente. Como vocês trabalham com essa questão de padronização de dados e também como você chegou a essa solução de trazer tanta informação a partir da placa do veículo? Realmente esse ponto é muito sensível. O mercado de autopeças, o nosso aftermarket, ele é descentralizado, vamos dizer assim. Então, no Brasil a gente tem as indústrias concorrentes que muitas vezes usam nomenclaturas diferentes e ainda tem um quesito chamado regionalismo. Às vezes a mesma peça tem 3, 4, 5 nomes que cada região do Brasil chama de um jeito. E não existe uma ABNT, não existe uma norma técnica. A única coisa que a ABNT normatiza sobre autopeças é o que é genuíno, o que é original e o que é similar. Mas eles não vão no nível de você vai escrever bomba d'água de determinada forma. É até um exemplo que eu gosto de dar, porque bomba d'água, quando a gente fez a primeira coleta de dados, a gente teve 11 formas diferentes de escrever. Tinha bomba de água, bomba d'água, bomba água, BBA d'água, BBA água, enfim. E aí a gente Fora os apelidos, né? Exato. Mas vamos lá. E aí a gente teve que buscar uma norma, criar uma espécie de ABNT. Porém, como você falou, isso muito manual, então, para você fazer de 5, 10, 20, 50, ok, mas para fazer de milhões ia ficar inviável. E aí qual foi o caminho que a gente seguiu? Nós procuramos uma entidade brasileira chamada Embrapi, que ela é uma entidade pública que dilui o risco tecnológico de novos negócios com empresas privadas. Ou seja, nós apresentamos o projeto que tinha um risco tecnológico envolvido, ou seja, exigiria pesquisa e desenvolvimento, e nisso chegamos num escopo e num determinado valor, e a empresa, a Embrapi, ela dividiu conosco essa despesa. E hoje temos 10 pessoas trabalhando especificamente nesse projeto, são professores, doutores de universidades, bolsistas, e estamos treinando uma inteligência artificial para fazer isso. Ou seja, estamos ensinando essa IA para fazer o que nós faríamos de forma manual. Então, esse exemplo aí da bomba d'água, a gente está criando parâmetros para que sempre que chegar coisas que fujam da curva, ela saiba como resolver como se fosse nós mesmos resolvendo. Então, no nosso horizonte aí para até final do ano, provavelmente a SA já esteja fazendo isso no catálogo inteiro. Em relação às placas dos veículos? Sobre as placas, nós temos 3 APIs, que são integrações com bases de dados diferentes também. E é por isso que a gente consegue trazer tantos dados, porque, sei lá, do Denatran ela traz uma gama relativamente pequena de dados. E aí a gente vai em outras fontes e traz o restante. Inclusive o número do chassi, que faz com que a gente também tenha acesso a mais informações técnicas do veículo, que auxiliam também no cruzamento com as peças. Então não posso dizer quais são, mas era aí que eu temos queria várias chegar. fontes diferentes. Tá certo. Esse é o Igor Mesquita, ele é o responsável pela Hub Marketplace, uma startup para o setor de autopeças. A gente volta já já. 3 décadas, 30 anos, mais de 10 mil dias, todas as horas, um só compromisso: produzir um jornalismo de verdade. Essa é a história de um pequeno jornal que se tornou uma empresa de mídia, se transformou em uma indústria de comunicação e relacionamento, sempre com foco exclusivo no interesse de informação e conhecimento de todos os públicos desse aftermarket automotivo. A juventude daquele 1994 segue sendo rejuvenescida pela mesma vocação por inovação. O DNA criativo seguindo na geração de novas soluções para o desenvolvimento inteligente de um setor de negócios de relevância econômica e social que se associa e se justifica pela assinatura que criamos para a sua atividade, cuidando da vida que o carro leva.
Nesse 2024, somos a NHM Novo Meio Hub de Mídia, onde o novo nasce e cresce, mas segue sempre novo. Estamos de volta aqui com o Diálogo Automotivo. Eu queria perguntar para o Igor sobre o reconhecimento que a plataforma já teve, onde chegou, como que está aí na boca do povo essa plataforma. Maravilha. Como toda startup, né, começa sempre com a operação enxuta. Nós começamos com eu e mais dois, um desenvolvedor back-end e um desenvolvedor front-end. À medida que o tempo foi passando, nós fomos recebendo algumas premiações de startups mesmo, fomento à inovação, conseguimos captar alguns recursos. E recentemente conseguimos captar nosso primeiro investimento privado também, que foi junto à aceleradora UOL, que é uma aceleradora gaúcha. Já tem 10 anos aí que a UOL investe em empresas de tecnologia, tem vários cases de sucesso, 380 investidores por trás do fundo. E esse foi nosso primeiro investimento privado para dar essa alavancada, né, no negócio, dar aquela injeção de capital para fazer com que a gente consiga superar os desafios comerciais, os desafios técnicos. Tivemos também, né, eu comentei, a parceria com a Embrapi, o Sebrae tem nos ajudado também com alguns programas. Então, de várias frentes ali, acho que meu papel enquanto empreendedor é fazer com que a empresa tenha recursos para atingir os objetivos dela. Estamos buscando agora parceiros comerciais, grandes empresas, né, aqui em São Paulo fazendo várias reuniões. O nosso produto ele é muito atraente para locadoras, para seguradoras, para marketplaces ali. A gente vê que hoje o Mercado Livre é muito forte. Porém, o Mercado Livre ele não tem essa questão da padronização de dados, ele permite que o anunciante, ali, o vendedor, ele possa fazer o cadastro do produto da forma como ele quiser. Isso causa alguns problemas internos. Eu sei que eles estão tentando superar esses desafios, mas a nossa solução vem com essa roupagem que pode ser útil para grandes marketplaces, para outras empresas que queiram focar também no segmento de autopeças. É mais específico também, né? Mais seguro. A gente está falando de uma compra técnica, né? A compra de autopeças é uma compra técnica. Por isso que o e-commerce B2C de autopeças é algo que nunca decolou muito forte no Brasil. Várias empresas varejistas, o pessoal tenta fazer. Às vezes até consegue alguma representatividade, mas sempre tímida. Nunca é assim, superou minha venda física. Porque o consumidor, de maneira geral, ele se sente receoso de fazer a compra, ele tem medo de errar, ele tem medo de esperar ali pagar o frete e a peça vir errada. Então a gente precisa de ferramentas para superar esse desafio técnico. Então é meio que nisso que os dados vêm para ajudar e a Hub vem para superar isso. Mas acho que é uma questão de tempo também, né? Até a plataforma, o aplicativo chegar em mais gente e as pessoas confiarem mais também nesse produto e nesse catálogo mais profundo, que realmente é eficiente, assim. Você acha que já está nessa perspectiva de chegar em outros estados e realmente poder ser a primeira escolha, assim, em outros estados também? Sim, dentro do nosso roadmap, queremos que até 2025 a gente já esteja no Brasil inteiro. Esse ano de 2024 vai ser para ganhar território ali em pelo menos mais uns 5, 6 estados. E para 25 a gente já quer estar no Brasil todo. Lógico, para isso precisa ter os parceiros certos, precisa ter um apelo comercial também interessante que seja útil comercialmente para todos os envolvidos, né? Mas a ideia é essa, fazer um ciclo virtuoso, né? Que todos saiam ganhando ali dentro. Bom, a gente sente uma demanda muito grande por inovação no aftermarket automotivo, em diferentes aspectos, inovação tecnológica, inovação em gestão, né?
E você tem um conhecimento não apenas da parte comercial do produto, a partir da plataforma que você está desenvolvendo, mas também da sua experiência na área de reparação, né. De que forma você vê a necessidade de informação para esses 2 segmentos que estão lá na ponta da cadeia, o comércio e a reparação? Quais são as carências de inovação? E uma segunda pergunta dentro dessa, o que você imagina de aplicação prática de inteligência artificial no aftermarket? Você já deu um exemplo aí daquilo que vai, repercutir dentro da plataforma, mas hoje em dia a inteligência artificial ela cada vez mais está presente e estará presente. Como a inteligência artificial poderá ser aplicada para benefício do aftermarket automotivo e as carências de inovação do setor? Cláudio, isso é uma ótima pergunta, porque quando nós fazemos nossas reuniões internas com o time, né, a gente sempre estabelece as metas de curto prazo, as de médio e a gente reserva uma parte ali da reunião para fazer brainstorm e sonhar ali com como é que seria o mercado no melhor cenário. E uma das coisas que a gente pensa é que a plataforma bem abastecida de dados, usando inteligência artificial, tem um potencial de disruptar a forma como a reparação é feita hoje. Hoje, qual que é o caminho natural? A Larissa precisa fazer a manutenção, ela vai na oficina, deixa o carro, o mecânico faz uma avaliação, passa para o comprador cota as peças, faz ali um orçamento, liga para a Larissa aprovar, e ó quanto tempo se passou aí. Quando a Larissa aprova, ele vai fazer o pedido, vai vir as peças chegarem para aí sim começar o serviço. O que é que a gente imagina que pode em breve já começar a acontecer? A Larissa pode entrar no aplicativo, pode digitar a placa do carro dela. O aplicativo já vai saber tudo sobre o carro dela. Já vai, pelo menos nas revisões preventivas, separar as peças que ela precisa, ela já pode pagar por ali, as peças já vão ficar na oficina, e aí a manutenção vai virar um pit stop, de Fórmula 1 mesmo, porque já vai estar tudo pronto, ela só vai chegar, o pessoal vai fazer a troca das peças e o carro vai ficar pronto de maneira muito mais rápida. Então, até pode possibilitar para que passem a existir oficinas dentro de shoppings, por exemplo, dentro de próximos a parques ali, para que você, vou no cinema, mas eu vou aproveitar e fazer a revisão do meu carro, porque já está tudo lá disponível para o reparador. E para o reparador também isso é maravilhoso, porque ele vai estar otimizando a hora homem dele, vai estar otimizando o espaço físico dele, o carro que ficava parado no elevador esperando peça já não vai ficar, você vai fazer 2, 3 carros ali no mesmo período que o carro estava parado. Então é dinheiro no bolso do reparador, é facilidade para o cliente, facilidade para o fornecedor também, porque ele já vai vender antecipadamente, já vai vender talvez aproveitando uma rota logística de vários pedidos que já estão agendados. Então, é esse o ciclo virtuoso que a gente quer trazer aqui para o mercado. Eu fiquei em uma dúvida. A ideia, por exemplo, eu cadastro o meu carro na plataforma e aí, a partir disso eu já sei mais ou menos todas as peças que fazem parte dele e caso aconteça um problema eu já sei mais ou menos onde eu encontro a solução, tipo, quem pode me fornecer, é por aí? Exatamente. Só para deixar claro, hoje a solução ela só atua no B2B. Então, só quem tem acesso à plataforma são oficinas ou frotas. Ah, entendi. Não tem opção para pessoa física. É algo que a gente não tem perspectiva de liberar para pessoa física ainda, porque existe uma cadeia no mercado que a gente quer respeitar, a gente quer manter toda a, a cadeia que já existe hoje e que todo mundo já ganha dinheiro com ela. Mas existe a possibilidade de fazer com que o reparador possa disponibilizar para a pessoa física, e aí é algo que a gente pode disponibilizar como aplicativo para os reparadores. E aí, a partir deles, disponibilizem para a pessoa física. Então, coisa para um pouquinho mais para frente, mas
temos boas expectativas de usar a inteligência artificial, usar todo o que a tecnologia pode nos oferecer para facilitar a vida de todos. Pois é, uma questão que a gente sempre ouvia no mercado, o mercado é bastante conservador, né, você deve ter Exato. ter sentido isso, eh, era o e-commerce. O e-commerce não vai pegar nas autopeças, tal. E para você isso já é uma questão superada, ou você acredita que a tendência é de crescimento mesmo? A tendência é de crescimento. A pandemia nos ajudou bastante nesse aspecto. Acho que os níveis de conservadorismo diminuíram, podemos falar assim. Apesar que ainda tem algumas empresas que, principalmente distribuidores, que, pô, mas isso lá atrás, vou até contar a história do início. No início, nós não tínhamos base de dados, né? Então, a gente queria que o fornecedor mandasse o cadastro, a quantidade e o preço. Só que aí alguns fornecedores diziam, pô, mas eu não quero compartilhar meu cadastro, porque aí meus concorrentes vão ver ali que minha aplicação. Tá. Aí a gente foi, fez o trabalho todo de cadastro, né? Super trabalhoso mesmo. E aí hoje quando a gente chega no fornecedor, a gente fala: "Ó, não preciso dos dados aqui do teu, eu só preciso da tua quantidade em estoque e do teu preço". Isso também ajudou muito a abrir as portas, porque o pessoal ainda tem aquele conservadorismo de: "O dado é meu, eu não quero compartilhar", tal. E ainda tem algumas empresas, principalmente algumas que já têm um nível de liderança maior no mercado, diz: "Ah, eu já tenho meu próprio e-commerce". Então isso é um paradigma que a gente tenta quebrar também, que é o conceito do omnichannel. Ok, você tem seu próprio e-commerce e isso é maravilhoso. Para nós isso é ótimo, porque mostra que já é uma empresa que tem um nível de maturidade tecnológica ali. E ali é um canal de venda que vai atingir um determinado público. Na Hub você vai atingir outro determinado público que talvez hoje não seja teu consumidor, você vai estar lá naquela vitrine. O teu WhatsApp pode ser um canal de venda, o teu televendas, até algumas entrando aí no Mercado Livre também. Então, quanto mais canais você tiver o seu produto lá disponível, melhor para você. E é como eu costumo dizer, dentro da Hub você vai estar com um vendedor que não te cobra CLT, não te cobra tempo ali do dia a dia da tua estrutura física, e a gente só está trazendo venda. Então, nesse discurso a gente consegue atrair, fica realmente algo que está casando bem para as duas partes. Esse é um paradigma que você começou a quebrar, acredito que ainda vai precisar quebrar mais um pouquinho ao longo dessas reuniões que você pretende fazer para nacionalizar a plataforma até 2025. E imagino que tenha havido outro paradigma lá na ponta, né, mecânico, frotista, como foi a abordagem a esse público, como vai a receptividade desse público hoje à plataforma? Olha, por incrível que pareça, a receptividade está sendo muito boa, assim, o reparador fica com os olhos brilhando. Claro que existem muitos reparadores que às vezes não estão maduros tecnologicamente, porque às vezes você vai na oficina que não tem nem computador. E aí vem aquela questão de disponibilizar na versão mobile, tal. Realmente é algo que o pequeno reparador ele vai usar talvez mais o celular do que a versão web. Mas oficinas médias e oficinas grandes adoram a usabilidade da plataforma, porque realmente muda o contexto ali, muda a produtividade da oficina. O comprador de peças consegue fazer em 3 minutos o que ele demorava às vezes 1 hora, 2 horas. Então, lógico que para a gente crescer de estado para estado, sempre tem aquele problema do ovo e da galinha, né, que todo marketplace tem. Você, para ter muitos fornecedores, é interessante que você tenha muitos compradores, e para ter muitos compradores só é interessante se tiver muitos fornecedores. Então, quem é que vem primeiro ali? Então, uma das coisas que a gente está tentando mitigar é isso, é tentar resolver o problema primeiro, colocar uma base de fornecedores bem grande no estado, antes de abrir para o reparador. O setor automotivo passa por um momento de transição muito forte, né, a gente está aprendendo a chamar de setor da mobilidade.
Nós temos um processo global de eletrificação da frota, que no Brasil ainda é um pouco menos acelerado, mas a gente percebe, os números mensais mostram um certo crescimento de carros 100% elétricos e carros híbridos, embora no conjunto da frota essa participação ainda seja bastante discreta. E uma outra questão importante é quanto ao diagnóstico veicular, né? Os dados que antes eram as informações sobre diagnóstico, na verdade, que eram mais acessíveis por meio de portas como a OBD2, hoje em dia são enviados para as nuvens das montadoras, o que torna a questão mais crítica para o reparador. E existe o movimento Right to Repair e Right to Connect, que pretende negociar a solução na esfera legislativa para que possa ser garantido o direito do consumidor de escolher a empresa onde será realizado o reparo. Essas transformações, elas impactam de alguma forma no seu negócio, e como você vê o futuro da reparação? Eu tenho acompanhado bem de perto essa questão do Right to Repair. Acho que é questão de tempo para ser aprovada. Realmente a montadora ela não tem condições de assumir toda a reparação da frota, e o consumidor, por sua vez, ele acaba, por lei, tendo de fato o direito de poder escolher onde quer fazer a oficina de confiança. E já é também algo que já é assim há muitos anos, já é bem consolidado. Acho que a montadora ela tenta puxar um pouquinho a sardinha para ela, mas eu acho que não vai se conseguir, vamos dizer, eliminar o reparador. Acho que na escala entre montadora, distribuidor, varejista e reparador, o reparador é o último que vai acabar. Ele é o que vai ter mais longevidade. Então, acho que, apesar da eletrificação, a diminuição da quantidade de componentes, acho que isso vai demorar bastante ainda no Brasil. Um estudo que eu vi recentemente, considero um estudo otimista, falou que só em 2040 que vai estar chegando próximo ali da metade da eletrificação da frota no Brasil. E eu acho que está bem otimista ainda. Eu acho que em 2040 ainda vai, pelo que eu conheço do mercado e do quanto as mudanças são relativamente lentas, eu acho que vai demorar mais um pouquinho. Então, eu acho que o mercado do aftermarket vai continuar muito forte, muito parecido com o que é hoje por muitos anos. Talvez com inovações como a nossa, tal, ele se torne mais eficiente, mas não acredito em grandes mudanças estruturais. Todo marketplace, desde os grandes já consagrados até as startups que acabam se especializando em segmentos de mercado, às vezes até nichos, enfrentam desafios logísticos, né? Você busca uma nacionalização e existe uma outra questão no mercado de autopeças que você já no primeiro bloco comentou, né, sobre os caminhos para minimizar esse problema, que é a logística reversa, né? É a troca da peça comprada errada e eventualmente até em garantia, né? Uhum. Como você enfrenta os desafios logísticos? De que forma eles estão presentes hoje no dia a dia da plataforma? Olha, a grande maioria dos nossos fornecedores hoje tem a logística própria. A gente seguiu um modelo parecido com o do iFood nesse aspecto. Nós temos uma solução logística interna, onde nós conectamos o vendedor com entregadores autônomos. Então, muito parecido com a Log, com a própria Uber, com B-Delivery, entre outras aí que tem no mercado. O motorista ou motoboy fica ali com o aplicativo ligado e aí ele recebe a notificação. Então, se o fornecedor quiser utilizar, ele pode utilizar. Mas se ele disser que tem a logística própria, ele pode usar a logística própria. Mais para frente, lógico, com o desenvolvimento, a entrada de novos e tudo, nós gostaríamos de entrar também nessa parte logística como um critério de diferenciação. Porque a partir do momento que eu conseguir garantir para a oficina que, se ele fizer o pedido no aplicativo, a peça vai chegar em até 40 minutos,
aquilo vai virar um baita de um diferencial para ele. E às vezes a logística que o fornecedor disponibiliza não tem essa velocidade toda. E isso eu estou falando de entregas dentro da mesma cidade. Muitas vezes acontece da oficina, o reparador não localizar a peça lá na cidade dele, mas tem em alguma outra cidade que tem fornecedor na plataforma e ele quer comprar. E aí a gente tem um modelo que já calcula o frete ali, ele já pode pagar o frete por lá e receber a peça. Lógico que quando fala de interestadual, a gente está sujeito a transportadoras e tudo, como atende no mercado aí. Mas hoje em dia já deu uma baita melhorada na logística no Brasil, né? Assim, você vê que antigamente a gente dependia muito dos Correios, mas de 5, 6 anos para cá, tem vários players que estão sendo muito eficientes, então é um desafio que continua, não vai acabar, mas que já melhorou bastante, está cada dia melhor. Então, para a gente encerrar, se a Larissa não tiver mais nenhuma pergunta, o Igor, o ano começou, a gente tem algumas pesquisas aqui que apuram o dia a dia do mercado varejo, né, o desempenho do segmento, e a gente percebeu, segundo os varejistas entrevistados, alguns problemas de abastecimento de peças, falta de peças, né? Inclusive algumas indústrias que a gente conversa também na nossa rotina, por diversos fatores, também garantiram que estava faltando peça. Como vai o mercado para você, o aftermarket? O mercado está aquecido? Você tem percebido desabastecimento? Como vai 2024? Olha, o mercado de aftermarket, ele é um mercado que tem oscilações menores que muitos mercados que a gente vê por aí, né? E até com esse aumento dos preços dos veículos, tal, a tendência é que nossa frota envelheça e aí o after vai ainda figurar com mais força. Então eu tenho boas expectativas pro ano. Sofremos com problema de desabastecimento, sim, né? A gente abordou esse tema. São muitos modelos de veículos novos surgindo, muita fabricação que às vezes nem tem no after, às vezes você só vai conseguir ali na concessionária para fazer pedido de fábrica. Então, essa quantidade de SKUs é um dos fatores que dá essa dificultada, mas eu acho que sim, pelo que eu tenho conversado com reparadores, com fornecedores, eh, apesar desse desabastecimento, o mercado está aquecido e eu acho que até o final do ano temos boas perspectivas, estou confiante. Muito bem. Parabéns pela iniciativa, boa sorte com a plataforma e espero que a gente volte a conversar aí para tratar futuramente do seu processo de expansão também. Maravilha, Cláudio. Obrigado, Larissa. E fico à disposição sempre que precisarem. Acompanho bastante a revista, então estou sempre atento a tudo que vocês fazem e agradeço mais uma vez ao convite. Que bom. Obrigado, Larissa, pela presença. Obrigada, obrigada. Muito interessante saber mais desse futuro aí que a gente vai ter pela frente. Muito feliz com tantos avanços, né? É isso aí, o mercado vai mudar bastante e a tecnologia é pilar da transformação, né? Conversamos aí com o Igor Mesquita, que é o CEO da Hub, a startup e plataforma nova de marketplace para o nosso mercado de aftermarket automotivo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também, sugira novas pautas aqui para a gente abordar, sugira entrevistados, encaminhe perguntas. Enfim, divirta-se aí com o espaço de comentários e não se esqueça de clicar no sininho e se inscrever no canal para acompanhar as novidades do nosso canal no YouTube, o ATV. A gente volta com mais um diálogo automotivo. Na sequência, fique atento e acompanhe com a gente. Até lá.